Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Surgiram então discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abraão e os pastores de Ló. Nós ouvimos isso na primeira leitura. Ló e Abrão ainda, eram parentes, se davam muito bem, mas a própria palavra vai dizer que eles tinham rebanhos grandes, numerosos, e que até então eles conviviam muito bem entre eles, mas os pastores que cuidavam dos rebanhos começaram a ter ali uma certa confusão. Conviver com pessoas não é assim tão simples, principalmente quando existem alguns interesses diversos. Os donos do rebanho, Ló e Abrão, se davam muito bem, mas eles não tinham ali o dia a dia da coisa, o dia a dia dos trabalhos com o rebanho, o dia a dia com o manejo próprio dos rebanhos, mas os pastores tinham. E por causa disso, existiam certas intrigas entre os pastores, existiam interesses diversos entre os pastores. Quando existem interesses diversos, vai existir confusão, vai existir discórdia. Até que eles chegam num ponto e Abraão diz: não deve haver discórdia entre nós, entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Então eles perceberam que existia discórdia entre eles, entre os pastores deles, porque existiam interesses diversos. E aí Abraão pega a palavra, toma a palavra e diz: não deve existir discórdia entre nós. E aí eles tomam a decisão para não ter briga, cada um vai para um lado, cada um leva o seu rebanho, um leva o rebanho para a direita, outro leva para a esquerda, e tudo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Ou seja, para que não aconteçam discórdias entre nós, entre você e o seu marido, entre você e o seu filho, entre você e sua sogra, entre você e quem convive com você, entre nós e os nossos irmãos, para que não aconteçam discórdias. Primeiro, por que existem as discórdias? As discórdias existem porque existem interesses diversos. O meu interesse é um, o interesse do fulano é outro, e por isso nós discordamos. E por isso tem alguns desencontros, existem alguns desencontros, existem algumas confusões que acontecem, enfim, existem interesses diversos. Mas se nós constatamos isso e não queremos mais brigar, porque não faz bem a ninguém a briga, não faz bem a ninguém a discórdia, então é necessário encontrar algumas estratégias de convivência. E o cristão autêntico, ele é um excelente estrategista para a convivência. Se você é cristão,
e cristão autêntico, preste atenção no que eu digo. Você é um excelente estrategista de convivência. Se você não é um excelente estrategista de convivência, podemos questionar a nossa fé. Se nós não somos excelentes estrategistas de convivência, nós não somos bons cristãos. Por quê? O que nós ouvimos no Evangelho. Jesus começa a dizer e vai dando algumas lições de como nós devemos conviver com os outros. Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, o grande discurso da montanha, o grande sermão da montanha, e o capítulo 7 de São Mateus é dedicado justamente para isso, para que os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, possam se tornar excelentes estrategistas de convivência. Existem divergências nos nossos interesses, mas nós não queremos brigar, porque brigar não faz bem a ninguém. Então vamos achar quais são essas estratégias que Jesus nos ensina no Evangelho. Primeira, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Você pode dizer, o cão é ele, o cão é o outro. O porco é o outro, então eu não vou dar pérolas, nem dar coisas boas. O outro não merece a minha presença, o outro não merece nem mesmo a minha palavra. Calma. É preciso preparar o coração do outro para que ele possa receber os nossos interesses. As coisas que também não são boas em nós. E isso exige tempo e respeito. A primeira técnica, a primeira estratégia para conviver com pessoas, e o cristão é um excelente estrategista nisso, é respeitar e esperar o tempo do outro. Será que nós temos essa paciência? Ou será que queremos fazer com que o outro engula à força o nosso jeito de ser? A primeira estratégia de uma boa convivência é nós respeitarmos o outro. É nós respeitarmos o tempo e o processo do outro. Se o outro ainda é porco, ele não tem como receber as pérolas que nós temos no nosso coração. Mas se eu também ainda sou porco, eu não tenho como receber as pérolas do coração do outro. Então a primeira estratégia é saber esperar e respeitar o tempo do outro. Mas Jesus continua dizendo quais são essas estratégias de convivência. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. E por que Jesus acrescenta, nisto consiste a lei e os profetas? Porque nós podemos ser muito piedosos. Nós podemos ser pessoas que rezam em cima do milho de joelhos durante horas. Nós podemos participar de novenas, podemos participar de tudo quanto é coisa. Mas se nós não tivermos no nosso coração o desejo de amar o próximo como nós nos amamos, porque esse é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que é a regra de ouro do cristianismo. O que você quer que o outro te faça, faça a ele. Se o cristão é um excelente estrategista de convivência, questionemos o nosso coração e a nossa vivência. Queremos fazer aos outros tudo que queremos que eles nos façam? Nós nos dispomos a fazer tudo o que gostaríamos que eles fizessem por nós? Pensemos. Enquanto existir divergência nos interesses, vai existir discórdia. Mas aprendamos com Ló e Abraão, não devemos ter mais discórdia. Então encontremos essas estratégias de conviver bem com as pessoas. A primeira é respeitar o tempo do outro. A segunda é o que Jesus nos diz em outras palavras como um mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Faça para ele o que você quer que ele faça para você. Pense um pouquinho na sua vida e em todas as pessoas que estão à sua volta. Existe essa disposição para com todos. É muito fácil amar quem faz bem a cada um de nós. É muito fácil amar quem sorri para nós com um sorrisinho amarelo. É muito fácil isso. Mas se nós somos cristãos,
somos excelentes estrategistas de convivência. E se somos excelentes estrategistas de convivência, precisamos respeitar. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é amar o próximo como eu me amo. Ou seja, eu darei ao outro o que eu quero que ele dê para mim. Mas não basta. Jesus ainda continua falando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que se encontram. No relacionamento com as pessoas, nós não conseguiremos entrar pela porta estreita do coração delas se carregarmos coisas que não são nossas. Se carregarmos pesos que não são nossos. Pesos dos títulos, pesos das arrogâncias, pesos das prepotências, pesos dos autoritarismos. Entremos pela porta estreita que leva à vida, começando pela porta estreita do coração dos outros. O coração do outro é uma porta estreita. E o cristão que é autêntico, porque é um excelente estrategista de convivência, consegue passar. O coração do outro não é uma porta larga. O coração do outro é uma porta estreita. Se queremos entrar pela porta estreita do céu, é antes necessário passar pela porta estreita do coração das pessoas que passam pela nossa vida. E ninguém passa por essa porta estreita se carregam pesos que não fazem parte de você. Que hoje, olhando para Jesus, olhando para Ló e Abrão, queiramos nos tornar verdadeiros cristãos, que são excelentes estrategistas de convivência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!